tinha outra palavra para trazer, mas nesta noite eu estava sentado ali e Deus falou fortemente nesta palavra ao meu coração. Aleluia, Jesus. Que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitaíta, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsas, e descendo a Jopé, achou o navio que ia para Tarsas, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsas, de diante da face do Senhor. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui diante da Tua presença, ó Pai, a Tua palavra foi lida, meu Deus. Eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor neste momento, ó Pai, venha crescer sobre a minha vida, meu Pai querido, e eu venha diminuir, meu Deus. Meu Pai querido, eu te peço, meu Deus, nesta noite, que o Senhor venha envolver a Tua glória sobre a Tua igreja, meu Pai. Que aquele que entrou aqui, meu Pai, precisando de uma palavra, meu Pai, que esta palavra venha falar, meu Deus, aos corações nesta noite, Pai. Neste momento, ó Pai, eu te peço, meu Deus, que aquele que entrou aqui, meu Pai, desanimado, abatido, meu Pai, que possa sair daqui com as suas forças renovadas, meu Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento nesta noite. Aqui essa história nos relata a respeito de um profeta, do qual o Senhor tem chamado para pregar a sua palavra, do qual este profeta, o Senhor tinha dito para ele ir até uma cidade, pregar a sua palavra, a cidade de Nínive. Mas esse profeta ali, ele se acovardou, meus queridos, porque nesta noite Deus tem dado essa palavra, porque talvez nesta casa, nesta noite, se encontram muitos acovardados, muitos que muitas vezes deixam de fazer o chamado do Senhor para se ausentar nos seus aposentos. Aqui o Senhor manda que ali o profeta Jonas vai à cidade de Nínive pregar a sua palavra. Mas quando o Senhor fala a Jonas, Jonas teme, porque ele sabe que lá na cidade de Nínive há muitas coisas erradas. Ele sabe que se ele for à cidade de Nínive, lá quem sabe eles podiam matá-lo. Lá quem sabe se ele pregasse a verdade, eles podiam executá-lo naquele lugar. Mas então Jonas resolve mudar o percurso da sua história. Resolve pegar ali um navio para ir para Tarsas. Resolve tentar fugir da presença de Deus. Quantos muitas vezes tentam fugir da presença de Deus, mas quando Deus chama alguém para fazer a sua obra, não adianta você escapar para lado nenhum, não adianta você se esconder da presença de Deus, porque Deus, ele está a todo momento com seus olhos nos olhando para ver o que estamos fazendo. Ali quando Jonas compra a sua passagem para viajar para Tarsas, para fugir da presença de Deus, Jonas comprou a sua passagem ali, entra para dentro do navio, então se esconde da presença de Deus. Ele pensa: se eu estiver aqui no fundo deste navio, Deus não vai me ver. Quantas vezes nós estamos pensando que Deus não está nos olhando? Quantas vezes nós estamos pensando que Deus está olhando para outro lado e não vê o que estamos fazendo? Mas o nosso Deus, ele vê todas as coisas. Ali Jonas pensava que se esconder no fundo daquele navio, Deus não via ele. Então Deus resolve ali levantar uma grande tempestade. Então os marinheiros, quando Deus levanta aquela tempestade,
Os marinheiros se assustam, começam a jogar as suas cargas sobre o rio. Eles pensam, por que essa tempestade? Quantas vezes se levanta a tempestade em nossas vidas, a primeira coisa que soubemos fazer é jogar tudo para o alto. A primeira coisa que pensamos em fazer é desistir da presença de Deus. A primeira coisa que pensamos em fazer é desviar, olhar para trás, olhar para onde Deus nos tirou lá e voltar a fazer as coisas erradas. Mas Jonas ali, ele se escondeu da presença de Deus. Mas ele sabia que mesmo eles tentando se esconder da presença de Deus, não ia adiantar. Deus resolve levantar aquela tempestade. Muitas vezes as tempestades vêm sobre nossas vidas por circunstâncias dos nossos erros, por circunstâncias das nossas atitudes. Quando a tempestade se levantou ali, a primeira coisa que os marinheiros souberam fazer é jogar as suas cargas e adorar a Deus falsos, adorar aquela idolatria ali. Então começaram a lançar sortes ali, enquanto aquela tempestade vinha, mas mesmo assim a tempestade não passava. Então lançaram a sorte ali, para ver em quem ia cair a sorte. Então lançaram e caiu sobre Jonas, aonde Jonas estava no fundo do navio dormindo. Enquanto toda a tempestade vinha, ele estava ali inquieto, dormindo. Então quando a sorte caiu sobre ele, os marinheiros chamaram ele e perguntaram o porquê essa forte tempestade. Jonas respondeu: é porque eu fugi de Deus, eu estou me escondendo de Deus, mas mesmo aqui Deus me acha. Então os marinheiros perguntaram por quê, como é que vamos fazer essa tempestade passar, esse vendaval se acalmar. Então Jonas disse: joga-me sobre o mar. Mas antes de nós prosseguir, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando Jonas disse: joga-me sobre o mar, os marinheiros logo perguntaram: de onde tu veio? De que terra tu veio? Jonas disse: eu sou judeu. E aí os marinheiros perguntaram o porquê essa tempestade. Jonas disse: Deus me mandou pregar sobre Nínive o arrependimento, que aquele povo viesse se arrepender. Então eu desobedeci a Deus e fugi para cá. Então Deus mandou aquela forte tempestade. Então se nós olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que quando eles lançam Jonas sobre aquele mar, logo a tempestade se apazigua, logo a tempestade se acalma ali. Então vem um grande peixe ordenado por Deus e ali pega e engole Jonas. Então quando Jonas está no fundo do mar, ele resolve clamar a Deus. Ele resolve clamar por misericórdia, por mais uma chance. Quantos muitas vezes têm mais uma chance de fazer a obra e deixam de fazer a obra do Senhor? Aleluia! E quando Jonas pede mais uma chance, Jonas fica sobre aquele mar, dentro da barriga do peixe. Na ótica humana não teria como uma pessoa sobreviver dentro de um peixe por 3 dias e por 3 noites. Mas ali Deus permitiu que Jonas vivesse dentro daquele peixe, para que Jonas visse que é Deus quem está no controle, que é Deus quem está na frente da situação. Ali quando Jonas era lançado naquele fundo do mar, Jonas ali clamou, pedindo a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia dele e lançou ele sobre uma praia, perto da cidade de Nínive. E Jonas foi caminhando, eu imagino ele caminhando ali, dizendo que ia fazer a obra do Senhor, agradecendo a Deus por mais uma chance. E quando Jonas chega à cidade de Nínive, Jonas se apavora, porque, meus queridos, ele chega lá na cidade de Nínive, ele vê tanta guerra, ele vê lá tanta prostituição, ele vê tantas vaidades lá naquele lugar. Hoje, se nós olharmos para os dias de hoje, nós vamos ver neste mundo tanta vaidade, tanta guerra, tanta prostituição. Mas se nós olhar para um homem só, que é Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você,
Se nós olhar somente para Ele e fazer a obra dele, nós vamos herdar o reino do céu. Aleluia. Aleluia. E quando Jonas vai sobre a cidade de Nínive, ele vê tantas coisas ali, que ele ficava perguntando a Deus: e agora o que eu faço? Se eu pregar sobre esta cidade, eles podem me matar, eles vão me julgar, vão me apontar. Mas Deus disse: vai e prega o arrependimento sobre esta cidade. E lá Jonas começou a pregar o arrependimento. Começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegada a hora. Ele começou a dizer: em 40 dias Deus vai destruir Nínive. Em 40 dias Deus destrói Nínive se você não se arrepender. Então ali os homens deram ouvido. O rei logo ficou sabendo. Então ele lançou sobre o povo ali que o povo fizesse um jejum, que o povo se vestisse de saco, que o povo se humilhasse, orasse e buscava a Deus, para que Deus viesse ter misericórdia daquela cidade. Meu Deus, aleluia. Deus, ele teve misericórdia daquele povo. Mas Jonas, ele sai da cidade depois de pregar a destruição e começa a se lamentar a Deus. Começa a dizer: Deus, o Senhor falou que ia destruir essa cidade, agora não destruiu. Eu prefiro morrer, eu prefiro que o Senhor me mata. Aleluia. Então ele faz ali a sua barraca e fica ali esperando Deus destruir a cidade. E Deus, ele tem misericórdia do povo. Então Deus envia ali que nasça uma boboeira para que fizesse sombra para Jonas. Mas Jonas, ele teve misericórdia da boboeira, mas não teve misericórdia do povo. Aí Deus enviou que um bichinho viesse ali, creio eu que era uma lagarta, e comesse aquela fruta, para que Jonas visse que era ele que estava no controle. Então eu imagino ali Jonas tendo misericórdia de uma coisa material. Eu imagino Jonas tendo misericórdia de uma coisa passageira, mas não tendo misericórdia das almas. Quantas almas estão perdidas por aí, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de misericórdia, e muitas vezes estamos quietos, estamos muitas vezes falando mal uns dos outros, estamos muitas vezes se levantando uns contra os outros, mas não estamos indo em busca daquelas almas que estão perdidas na sarjeta. Mas Deus ali teve misericórdia de mais de 70 mil homens. Aleluia. Talvez Deus, ele me mandou que trouxesse essa palavra para você entender que pode você tentar fugir das promessas de Deus, pode você tentar se esconder, mas Deus está no controle. Deus está sempre vendo o que você está fazendo. Por mais que você está no oculto, Deus está enxergando. Aleluia.